Fala marcados, sejam muito bem-vindos, meu nome é David e primeiramente eu quero pedir perdão para vocês porque os dois últimos vídeos do nosso propósito eu atrasei muito, atrasei em questão de dias, então me perdoem, mas o propósito ele não pode parar e é por isso que eu estou aqui novamente para trazer os dois vídeos que faltam e eu quero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo porque eu vou contar um testemunho exatamente sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Meu nome é David e esse é o canal Marcados pelo Eterno. Pega a sua Bíblia e abre em Mateus capítulo 26, versículo 26 também, que vai dizer assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é, o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Glórias a Deus por essa palavra. É uma palavra da nossa salvação, o Evangelho de Jesus Cristo para nós. E marcados, qual é a ligação entre a Santa Ceia e o Espírito Santo? Qual a ligação que há entre essas duas coisas que aparentemente aparentam ser tão distintas? Na verdade, não são distintas. Mas se elas se tornaram distintas em nossos pensamentos. A Santa Ceia ou Eucaristia, como alguns preferem dizer, e o Espírito Santo estão profundamente conectados, estão profundamente ligados. Algumas pessoas estão negligenciando a importância que há dentro da Santa Ceia. Algumas pessoas elas entendem que a Santa Ceia ou Eucaristia é apenas um mero rito em que se lembra daquilo que Jesus fez e nada mais. Mas marcados, não é bem isso. Cristo vai dizer: isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Qual a ligação que há entre o Espírito Santo e os elementos e a prática da Santa Ceia? Quando nós oramos, invocamos o Espírito Santo sobre o pão e sobre o suco de uva, o cálice, eles se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. E a palavra vai nos ensinar que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos, além de reafirmar o que nós somos em Deus, o que nós somos em Cristo, que é parte do corpo de Cristo, nós estamos também nos conectando à essência verdadeira de Jesus Cristo. Ah, mas falando assim, parece idolatria, você está idolatrando um pedaço de pão. Não tem idolatria nenhuma, porque ninguém aqui está adorando ao pão ou adorando ao suco. Nós estamos invocando o Espírito Santo para que aqueles elementos se transformem no corpo e no sangue de Cristo. E eu sei que muitos vão me taxar como hereges, mas Marcos 16, 20 vai dizer que o Senhor confirmava a pregação com os sinais que se seguiam. E quando a gente entra nesse entendimento do que é a Santa Ceia, e a Santa Ceia é uma das formas de fortalecimento do cristão, que não é apenas um mero rito, mas é algo espiritual e profundo, eu quero contar para vocês um testemunho. Chegou uma senhora, constatada pelos médicos, que o coração dela estava fraco. O coração dela não estava legal. E foi ensinado isso, que ali é verdadeiramente o corpo e verdadeiramente o sangue de Jesus. E após a Santa Ceia, aquela mulher ficou curada. Ela relata que depois daquele dia os sintomas que ela sentia desapareceram. Ela retornou ao cardiologista e nada mais tinha. Então nós precisamos parar de materializar e naturalizar todas as coisas. Deus, ele usa o pão e usa o suco para nossa edificação e transubstanciar aquilo no corpo e no sangue de Jesus. A grande questão é que esse tipo de entendimento ele acaba sendo combatido porque a Igreja Católica acredita que também se torna o corpo e o sangue de Cristo. Mas a grande questão não é o que a Igreja Católica, ou a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana, não importa
o que as outras igrejas dizem, importa aquilo que está escrito. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu, distribuiu aos seus discípulos e disse: isto é o meu corpo. Ah, mas não se transformou para os discípulos ali. Sim, não se transformou. Ninguém vai pegar uma carne humana e colocar na boca. Mas pela espiritualidade, pela fé, se torna o corpo e o sangue de Jesus. Quando a gente começar a entender a profundidade que há na Santa Ceia, que há na Eucaristia, talvez a nossa visão sobre o cristianismo melhore e melhore bastante. A questão é que nós vivemos muito afirmando simbolismos. E os simbolismos são símbolos. Significam alguma coisa. É diferente daquilo que é. Aquilo que é não é simbólico. Ele simplesmente é. E Cristo é. Ele não é simbolismo. Eu contei esse testemunho para vocês, para que vocês saibam que Deus opera na Santa Ceia. E tem outros testemunhos, mas aí eu já não posso contar para vocês porque eu não posso atestar a veracidade deles. Mas até de uma irmã de uma outra comunidade, né, uma congregação cristã, que caiu um pouco de Santa Ceia no véu dela, e ela foi lavar aquele véu e começou a subir um cheiro de sangue enquanto ela lavava aquele véu. E são sinais que Deus dá. Esse testemunho que eu contei para vocês agora, este último, eu não posso atestar a veracidade deles para vocês, mas o primeiro eu posso. Cristo está presente na Santa Ceia. Não é um mero símbolo. Não é apenas uma mera simbologia. Ah, significa, se você participar, ok. Se você não participar, ok também. Não. Aquele que não come do corpo e não bebe do sangue do Filho de Deus, não tem parte com ele. Isso está no Evangelho de João. Então olha a profundidade da Santa Ceia. Se Jesus está dizendo que o corpo dele é a verdadeira comida, que o sangue dele é a verdadeira bebida, marcados, não tem como dizer para vocês que a Santa Ceia não é o corpo, não é o sangue de Cristo. Eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Forte abraço.